Oi, pessoal, tudo bom? Para nossa aula de hoje, da disciplina de controle de projetos, a gente vai conversar um pouquinho sobre escopo de projeto e estrutura analítica de projetos, beleza? Então, primeiro eu vou conversar um pouco sobre o começo do projeto. Então, a gente trabalhou na última aula o que que era um projeto, como que a gente definia o projeto. Então, inicialmente, a gente tem que diferenciar aqui o que que é objetivo e meta, porque os dois fazem parte de gerenciamento de projetos, e embora eles tenham, assim, uma definição muito semelhante, eles são coisas diferentes dentro do gerenciamento de projetos. Então, a primeira coisa é que o objetivo vai ser o alvo ou a situação quantificado e com prazo definido que o projeto pretende alcançar. Então, vamos pensar, tipo, no formato antigo de TCC, você tinha um objetivo geral e um objetivo específico. Então, o objetivo geral é o objetivo, nesse caso, que tipo, é o final, ele tem que ser um fim, ele é um alvo, ele é um único que você tem objetivo, que você está tentando alcançar. As metas, elas vão ser as etapas necessárias para o alcance desse objetivo. Então, elas podem ser fragmentos do objetivo e vão auxiliar na orientação do percurso das ações. Então, as metas, nessa análise tipo de TCC, elas vão ser aqueles objetivos específicos que a gente vai ter. Então, eles são pequenas entregas que vão ocorrer ao longo do meu projeto, e essas entregas sequenciais ou juntas, elas chegam no meu objetivo final. Então, só para diferenciar um pouquinho mais, entre as características, então o meu objetivo vai ser o marco orientador e a minha meta vai ser um alvo mais simples, mais fácil de ser alcançado. Meu objetivo normalmente é de longa duração e minha meta é de curta duração ou às vezes média, dependendo do quanto que você precisa desenvolver nessa meta. E a função vai ser a finalidade do meu projeto, ele vai orientar o curso que meu projeto tem que ter, e a minha meta vai ser, tipo, tentar evitar perda, né? Então, tentar desviar o meu projeto do objetivo final. Então, ela tem essas etapas para a gente cumprir, para poder não desviar. Vai servir para diagnosticar acertos, erros, alguma coisa em relação a custos, a gente, com as metas, a gente pode fazer uma análise de custos, fazer uma análise de cronograma, ver como é que está a expectativa com a realidade e ajuda a motivar as pessoas envolvidas, porque conforme a gente vai atingindo essas metas menores, as pessoas começam tipo, a se motivar no processo, porque né, atingir objetivos sempre é um fator que estimula a equipe. Beleza. E para poder organizar essas metas em prol desse objetivo, a gente utiliza uma das ferramentas dentro do gerenciamento de projetos, que é o escopo. O escopo, na verdade, vai ser a união de todas as atividades básicas obrigatórias na realização de um projeto. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Então, assim, ele vai ter, tipo, você vai fazer uma lista dessas atividades básicas com vista para alcançar os objetivos. Então, cada lista vai ter uma meta e ali toda essa lista vai chegar no objetivo previamente estabelecido. Então, eles são atividades que possibilitam agregar valor à empresa. Tentar, na hora de, a gente já vai conversar sobre como é que funciona o gerenciamento de escopo, tentar colocar nas atividades de escopo apenas atividades que agregam valor ao seu projeto. Então, por mais assim que a gente saiba, eu tenho que enviar por correio alguma coisa dentro do meu projeto, você não vai criar uma atividade enviar no Correios e uma atividade embaixo escrita, tipo, espera de 3 semanas para chegar, alguma coisa assim, sabe? Então, só atividades que agregam valor e que estão como é que pode dizer? Estão auxiliando o objetivo. O escopo do projeto vai explicar qual que é o assunto básico que o projeto está referenciado, facilitando o alinhamento e a sequência das atividades essenciais. Então, como que a gente orienta o nosso escopo? O nosso objetivo do nosso projeto também pode ser dividido dessa forma, mas pensando no objetivo do meu projeto, eu ainda posso orientar as minhas atividades com base em produto, vendas, cliente, marketing social e marketing holístico. Então, com base no produto, ele vai considerar o que, que os consumidores requerem em relação aos produtos. Orientação para venda, ele vai ter uma finalidade de satisfazer as necessidades. Então, uma é o que os clientes exigem e outra é o que os clientes precisam. Orientação para os clientes é satisfazer as demandas consultantes, então é mais ou menos que nem o produto, só que aqui era o consumidor, qualidade, desempenho e aspectos inovadores, aqui é especificamente para o meu cliente, só as demandas do meu cliente.
Orientação para marketing social, processo que sustenta o projeto sustenta que a empresa deve determinar as necessidades, desejos e interesses do mercado-alvo, proporcionando ao cliente um valor supremo de forma a obter seu bem-estar e sociedade. Orientação para marketing holístico compreende em administrar toda a complexidade envolvida na administração de projetos. Então, eu tento colocar mais ou menos todas essas características da orientação dentro do meu projeto. Ok? Existem duas outras coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente está definindo o escopo do projeto, que são as premissas e as restrições. As minhas premissas são aqueles fatores que eu vou considerar como verdadeiro para poder chegar no ponto final do meu projeto. Elas podem ser como evidências, então, como premissa, eu posso dizer assim: como premissa, eu tenho que determinadas tarefas custam tanto, ou determinadas atividades que eu tenho que desenvolver vão ter, sei lá, um tempo tal. Então, como premissa, pensando nessa ideia de correios, porque é uma coisa que eu consigo fácil fazer essa análise, é que essa parte tipo de transferência de documentos via correio, não sei o quê, eu sei que demora 24 horas. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa em relação a correios dentro do meu projeto, eu sei lá que tem 24 horas, alguma coisa assim, ou 2 semanas, 3 semanas. Embora o termo premissa pode ser empregado com diferentes interpretações, no âmbito do projeto, o seu gerenciamento é utilizado para identificar os fatores assumidos dentro do escopo do meu projeto. Na maioria das vezes, as premissas redundam, em certo grau, o risco. Então, tipo, a gente está estabelecendo lá que, eu como premissa sei que determinada atividade do meu projeto vai durar 2 semanas. Só que dentro dessas 2 semanas pode acontecer coisas. Então, tipo, elas têm essa relação com risco, porque, pô, e se durar 3 semanas? Isso durar 2 semanas e 1 dia? Qual que é o risco de eu ter assumido essa premissa? Ok? Pro outro lado, a gente tem as restrições do meu escopo, que vai ser tipo, as principais restrições sinalizadas dizem respeito ao escopo, ao cronograma e ao custo. Então, qual que é o limite que eu posso ter para determinada situação do meu projeto? Então, qual que é o meu limite de cronograma? Eu tenho 10 meses para concluir esse projeto, eu tenho 10 mil reais para fazer esse projeto, então qual que é a restrição? Minha restrição para a parte lá do Correios é que não pode passar de 3 semanas. Focando no contexto específico do escopo do projeto, as restrições também estão presentes, correspondendo a fatores que limitam as opções da equipe de gerenciamento. Então, tempo e custo normalmente. Mas pode ser, tipo, tempo, custo, quantidade de pessoas, qualidade, tecnologia também pode envolver como restrição, entre outros. Legal. Quando a gente está desenvolvendo o escopo, a gente tem algumas coisas que a gente precisa colocar no nosso escopo, tipo, não necessariamente nessa sequência aqui, porque a gente já vai ver como é que funciona, mas existem algumas coisas que a gente precisa considerar quando a gente está fazendo o escopo. Então, a primeira coisa que tem que estar no escopo claro é o objetivo do nosso projeto, ok? Então, o que eu planejo alcançar no final do meu projeto, qual que é o meu alvo, qual que é o meu fim, uma coisa única, lembrando. Na sequência, eu tenho que pensar quais são as entregas do meu escopo. Então, qual que vai ser o produto criado para um objetivo específico, todas aquelas partes ali, tipo, algumas metas podem ser algumas entregas. Eu tenho uma entrega principal que é quando eu mando determinado relatório, determinado croquis de meu produto para o pessoal de qualidade. Aqui é uma entrega que eu tenho para poder marcar no meu escopo. Além disso, tem os marcos, que são pontos específicos, né? Então, tipo, eu posso ter um marco a cada 3 meses ou um marco a cada 3 meses ou um marco a cada tantas atividades, a cada tantas coisas que eu tenho que fazer. Posso ter uma situação de requisitos técnicos que vão especificar a maneira como o produto deve ter feito. Então, pode ter alguma norma da BNT que eu preciso colocar, algum tipo, por exemplo, se eu estou usando o sistema métrico, se eu estou usando o sistema imperial, alguma coisa assim. Restrições e exclusões são semelhantes ao que a gente viu de restrições, limites e exclusões, são semelhantes às restrições ali. Então, são os requisitos que estão especificamente fora do escopo do meu projeto, que não estão inclusos no meu projeto. Então, eu tenho um determinado projeto que eu estou desenvolvendo e eu posso excluir o departamento de RH, eu posso excluir uma das linhas da montagem, eu posso excluir o departamento de pintura, uma coisa assim, tá bem?
E eu posso ter ainda quais são as revisões ou quantas revisões eu preciso fazer no meu escopo, porque essas revisões são o balanceamento entre a expectativa, o andamento e a qualidade do meu projeto. Beleza? Legal. Pensando no gerenciamento do escopo do projeto, tem algumas atividades que a gente tem que fazer para poder verificar se essa administração dessa lista de atividades está funcionando direitinho. O gerenciamento do escopo do projeto abrange os processos exigidos para garantir que o escopo inclua todo o trabalho necessário, e somente necessário, a fim de fazer com que o projeto seja realizado com sucesso. Então, a primeira coisa, eu fiz o planejamento do meu escopo, em que eu incluí todos os itens que eu mostrei ali para vocês. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer na sequência é coletar, quais são os requisitos de desenvolvimento. Eu preciso saber quais são as normas da BNT, eu preciso saber quais são as tecnologias que eu precisar, todas essas situações. Agora, eu vou fazer a definição do escopo em relação às atividades. Quais são as minhas atividades com base naqueles itens ali do slide anterior, quais são as atividades que eu tenho que atingir para o final do meu projeto, entre outras coisas. Vou criar a estrutura analítica de projetos, ou EAP. Tá bem? Então, a estrutura analítica de projetos a gente já vai ver na sequência. É como se fosse um organograma, assim. Então, tem lá, qual que é o principal, o objetivo do meu projeto, aí vão ter as atividades filhas, netas, e vem toda uma linha de família aí. Vou fazer a validação com o meu escopo, seja com o meu cliente, seja com o meu gestor, seja com a alta hierarquia da empresa. E daí eu faço a parte de controle, vou verificar se no meu escopo as atividades já foram feitas, quando que eu tinha que fazer, e essas coisas assim. Esse controle do escopo, ele está muito relacionado com a EAP que vocês desenvolvem no passo 4, ok? Então, aqui é a EAP. Então, a estrutura analítica de processos vai ser a divisão do escopo de um projeto em elementos menores. Então, aqui está o sisteminha de organograma que eu mostrei para vocês. O uso dessa estrutura ajuda a assegurar os gerentes de projetos que todos os produtos e elementos sejam identificados, integrar o projeto com a estrutura atual e estabelecer uma base de controle. Então, ele vai ser o esboço do projeto com diferentes níveis de detalhe. Por que é um esboço? Porque aqui, nesse principal, aqui, digamos assim, nesse maior, eu vou colocar o meu objetivo ou qualquer entrega final, né? Qual que é a entrega do meu objetivo. Aí eu vou colocar, digamos assim, as macro coisas que eu tenho que fazer. Então, eu posso dividir em departamentos ou, às vezes, o que é melhor, na verdade, é dividir, nas tarefas, logo em sequência. Então, pensando no TCC, eu sempre gosto dessa análise, porque ajuda. Então, vai ser a entrega do TCC. Aí aqui vai ser, vai ser a introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, conclusão. Aí, para fazer a introdução, o que eu preciso? Dentro da introdução, eu tenho que ter uma contextualização, eu tenho que ter o meu objetivo, eu tenho que ter a justificativa, eu tenho que ter referências de literatura e assim por diante. Então, tudo que eu preciso ter para fazer a introdução. Aí, beleza. Revisão de literatura. O que eu preciso ter? Quais são os tópicos que eu vou precisar? Quais são os métodos que eu vou fazer de revisão? Quais são as referências que eu vou utilizar? E assim por diante. Metodologia. Preciso fazer um fluxograma da metodologia. Eu preciso escolher o método que eu vou utilizar. E assim por diante. Beleza? Então, é mais ou menos nessa carinha aqui. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos que a gente pode ter. Então, a minha EAP, ela pode ter o formatinho aqui, que nem eu mostrei de organograma, né? Ou, perdão, pronto. Que tem lá, desenvolvimento de um sistema de compras. Aí, eu dividir aqui em quais são as etapas principais. Eu preciso fazer uma parte de análise de documentos, o desenho de como são as telas, a parte de codificação, testes e implementação ou implantação. Então, dentro da minha análise de documentos, eu preciso ver quais são os documentos de requisitos e quais são os documentos de requisitos funcionais. Dentro do desenho, eu preciso fazer o desenho da base de dados, como que vai funcionar a arquitetura do meu sistema de compras, qual que vão ser as telas, qual que vão ser os relatórios que ele vai emitir. Para a codificação, fazer a parte de código da arquitetura, a criação das tabelas, camada dos negócios, telas e relatórios, e assim por diante. Então, aqui é no sistema de hierarquia, assim, e aqui a gente tem um outro tipo de sistema também hierárquico, que é como se fosse uma lista. Então, eu tenho desenvolvimento do sistema de compras. Aí, 1.1, a minha análise.
1.1.1, documentos, requisitos do negócio, requisitos... E a gente vai fazendo uma lista assim. A gente ainda também pode colocar 0 aqui, e daí 1, análise, 2, desenho e 3, codificação e assim por diante. Então, são só 2 jeitos de traduzir a mesma coisa. Em particular, para mim, eu prefiro esse formato de lista, porque daí eu não tenho limite de página, porque vai ser mais vertical. Quando eu faço nesse sentido aqui, se eu tiver muito mais que 5 etapas grandes aqui, ele começa a ficar muito grande e eu não consigo colocar tão fácil numa folha, num papel A4 e imprimir, tá bom? A estrutura analítica de projetos, isso aqui é só como é que eu vou representar ela, tem outra parte ainda. Eu vou ter que colocar dentro dessa estrutura, cada nível descendente vai representar alguma dessas definições aqui. Existe um dicionário da EAP ainda. Então, não é só fazer a lista da minha EAP. Eu preciso colocar outras informações. Então, esse dicionário ele vai ter um documento que vai ter todas as informações detalhadas sobre essas entregas, sobre cada uma das atividades que a gente mostrou. Então, além aqui, vamos voltar mais uma vez, eu tenho lá documento de requisitos de negócio, documentos de requisitos funcionais, eu vou precisar colocar para cada uma dessas atividades quais são os marcos, a descrição desse trabalho, perdão, a premissa e restrição, recursos necessários, estimativa de custos, requisito de qualidade, critério de aceitação e referências técnicas quando necessárias. Às vezes, critério de aceitação também, às vezes depende se é necessário ou não, e qualidade também, porque às vezes documento, esses dois são muito próximos, né? Então, eu vou mostrar como que a gente traduz aquela minha EAP, ou formato de histograma, ou formato de lista, para esse dicionário, que também precisa estar nos projetos de vocês. Então, essa aula aqui é bem importante para a parte do relatório de vocês, tá? Porque isso é bem bacana de apresentar. Então, eu coloquei ali os dois formatos de EAP e vai ser mais ou menos uma tabela. Pode ser tudo de escrito por parágrafo, mas o normal é fazer por tabela, que fica mais fácil de visualizar. E eu vou colocar lá as atividades do mesmo jeito que eu coloquei aqui nos meus formatos, em particular mais próximo desse sistema de lista, até porque eu até prefiro por causa que fica nessa facilidade, né? Então, eu tenho ali atividade maior, desenvolvimento do sistema de compras. Nesse caso aqui, a gente não precisa necessariamente colocar alguma coisa nessa linha. Mas a gente entra daí, análise, documento de requisitos dos negócios e etc. Quando a gente terminar dessas atividades filhas, então análise, desenho e codificação são as atividades filhas, então quando a gente terminar de fazer a lista de análise, no caso aqui só coube esse documento de requisitos do negócio, a gente não vai fazer o dicionário direto dessa maior. A gente vai fazer da menorzinha. Então, olha que interessante. Quando a gente faz a nossa EAP, a gente faz do macro para o micro, do desenvolvimento do sistema de compras para a parte lá da menor atividade possível. Quando a gente faz o dicionário, a gente vai do micro, da menor atividade existente, para o macro. Então, a primeira coisa que eu vou ver é quais são os documentos de requisito de negócio. Aí eu vou lá e escrevo a descrição. Levantamento de documentos. Qual que é a premissa? Coloquei uma premissa de tempo aqui, que vai ser maior que 2 semanas o tempo que eu vou poder para juntar esses documentos. Quais são as restrições? Eu não posso passar de 4 semanas para poder fazer isso. Quais são os recursos? Ah, de recurso de cartório, jurídico, o recurso do pessoal, tipo, de TI, alguma coisa assim. Quais são os custos? Eu posso colocar meus custos em relação a tempo, dinheiro, qualidade, quantidade de pessoas envolvidas, o que for que tipo, precise de insumo para poder fazer isso. E, por fim, quais são os requisitos e critérios de aceitação? É que a documentação foi aceita no cartório, por exemplo, e se eu precisar de alguma referência, no caso, como era a documentação, eu coloquei aqui de referência BNT. Aí eu vou lá, documento de requisitos funcionais. Então, vou lá quais são a descrição, quais são as premissas, restrições, não sei o quê. Beleza. Aqui para o análise, eu só tinha esses dois. Terminei esses dois, os dois tipos de documento aqui. Agora eu vou preencher a linha de análise. Essa linha de análise, cada descrição aqui, ela vai ser mais ou menos a união das coisas que eu já escrevi. Então, aqui no caso, eu coloquei aqui como geral, documentação inicial. As minhas premissas é que aqui era mais que 2 semanas, aqui era, tipo, sei lá, 8 semanas. Então, minha premissa é que demore menos de 2 meses. Peguei o máximo de tempo que eu tinha. Restrições. Eu posso continuar sendo uma questão de tempo, então somando as 4 semanas aqui com 6 semanas da outra atividade, ou eu posso colocar que a restrição desse aqui vai ser que todos os documentos sejam validados.
Para recursos necessários, eu vou pegar o cartório, o jurídico, que tem aqui nessa de documentos requisitos de negócio, e vou pegar todos os requisitos, recursos que estão relacionados aos funcionários. Custo, vou pegar e colocar quanto que eu tinha de dinheiro aqui, quanto que eu usei de tempo na outra, vou colocar todos os custos de cada uma dessas atividades filhas. Requisitos ou critérios de aceitação, também vou colocar que são as documentações aceitas para o requisito de negócio, que são a validação do pessoal de jurídico para o requisito funcional. Quais são as referências? Vou colocar que é a BNT aqui, vou colocar que é as exigências não sei o quê, vou colocar que é o CREA, vou colocar todas as referências com base no que eu já coloquei, tá bem? Legal. Então, feito isso aqui, feita essa estrutura em formato de lista ou organograma, e feito esse dicionário, eu agora concluí toda a parte de EAP. Com o dicionário e com a minha lista de AP, eu posso fazer a parte de controle de projetos, que nem a gente viu agora há pouco. Tá bem? Controle de escopo de projeto, perdão. Legal. Gente, para a nossa aula de gerenciamento de escopo era isso. Qualquer coisa eu estou à disposição, senão a gente se vê no nosso próximo encontro síncrono. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.